Agora, a gente continua falando de macroeconomia, especialmente de um relatório que foi publicado na semana passada pelo Banco Santander e deu o que falar, muita gente comentando sobre os números. E um dos destaques é para o quadro dividido, com crédito em desaceleração e o mercado de trabalho ainda aquecido. E para falar sobre este relatório e as percepções do Santander Brasil, eu converso agora com Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander e chefe da equipe que produziu este relatório. Boa noite, Ana. Que bom tê-la aqui com a gente. O relatório tem como título Ganhos Iniciais, Prudência à Frente. Queria te ouvir então, Ana, sobre em que pé estamos e o que o Santander revisou no cenário macro. Boa noite. Bom, boa noite, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é isso, né? Vocês mostraram agora os dados de BCBR. O que a gente tem de forma mais clara é uma relativa desaceleração da atividade. E isso tem uma tradução de uma notícia boa, ou seja, aquele choque de juros que o Banco Central teve que dar lá entre o final do ano passado e o início desse ano, está surtindo seus primeiros efeitos, tá? A política monetária está mostrando alguns resultados, isso aumenta a confiança do próprio Banco Central nos seus modelos e aumenta também a confiança do mercado, tá? E os resultados do Focus hoje. Então, a princípio, a política monetária pega mais no que a gente chama de atividades cíclicas, e essas atividades são mais dependentes do crédito. Então, fica mais claro essa desaceleração do crédito e também uma desinflação no atacado, que também surpreendeu os mercados. E acho que, na sequência, nós temos ainda um mercado de trabalho bem resiliente. Essa é a parte mais difícil da política monetária pegar, ela demora um pouco mais de tempo, aí cerca de 6 trimestres, e isso ajuda, de alguma forma, a sustentar o nível de atividades, enquanto a política monetária gera a desinflação esperada. Nos últimos dias, vários economistas mencionaram essa desaceleração na atividade e a consequência da desaceleração dos dados de inflação, mas eu ouvi muitas leituras difusas, né, falando sim sobre a potência da política monetária e finalmente esse canal de transmissão chegando à atividade, mas também muita gente falando sobre a taxa de câmbio e como o câmbio está ajudando no trabalho do Banco Central. É possível diferenciar essas duas origens do impacto na atividade e na inflação? E te pergunto, é preciso separar as duas coisas ou não? Acaba tudo entrando no mesmo fenômeno monetário? É possível separar as coisas e é recomendável separar as coisas, porque o Banco Central, na hora de decidir a política monetária, ele só tem controle sobre o que está acontecendo internamente, né? Então, é importante ele focar nos fatores domésticos e na inflação no seu horizonte de referência. Obviamente que a gente tem um bônus, né? Assim como a política monetária mostra que começa a fazer efeito com os sinais da atividade econômica, a gente tem um bônus vindo da área externa. E o setor externo tem aumentado a sua zona de influência em relação aos preços de ativos brasileiros. Então, veja, a taxa de câmbio já valorizou 14% desde o seu pico, aí no final do ano passado, desde o início do ano, e isso é um fator muito positivo para ajudar a política monetária. Mas, de novo, não só é possível separar esses efeitos como necessário na hora do Banco Central decidir sobre os seus caminhos, que vão levar a uma desinflação mais segura e ganhos de confiança por parte dos agentes de mercado. E esse ganho de confiança na verdade, também reforçar os canais e a potência da política monetária. Nessa jornada de combate à inflação, em que casinha estamos do tabuleiro, Ana? Estamos ainda distantes do momento em que a dose do remédio poderá ser reduzida? Quando o Banco Central vai ter conforto para começar a cortar a taxa Selic? Eu acho que as primeiras casinhas a gente já andou quando o Banco Central demonstrou o compromisso com o cumprimento da meta. E isso, né, gerou um choque de juros de 475 pontos base, ou 4,75% na taxa Selic, desde setembro do ano passado.
Então, essa primeira casinha foi muito importante, foi um ganho de credibilidade, com certeza. Agora, tem outras casinhas diversas para a gente andar. A gente está falando de uma inflação ah, que na meta, né, o que a gente precisa alcançar no Brasil é de 3%. E você vê que no horizonte aí prospectivo, segundo o Boletim Focus, ela ainda está muito longe, ela está acima de 4%. É óbvio que a gente está falando de um horizonte que o Banco Central mira para ter a política monetária, a ter esses canais de transmissão e chegar na ponta são 6 trimestres. Mas acho que as casinhas estão andando bem e é possível ter é necessário ter muita calma, comedimento nesse momento para observar os dados mesmo, que o Banco Central tem insistido em falar, né? É importante observar os dados e a reação dos preços nos próximos trimestres, das expectativas de inflação demonstradas pelo mercado, também internalizadas pela curva de juros, pelas negociações privadas com juros, e os efeitos da própria política fiscal ao longo do tempo. Diante dessa necessidade de calma, Ana, te parece razoável a expectativa de alguns agentes do mercado que indicam dezembro como sendo a primeira reunião de corte de juro? Ou só deve ficar para 2026? E quando poderia ser isso? No nosso cenário base, começa em 2026, no início do ano que vem, na primeira ou na segunda reunião. Lembrando que vai ter mais uma revisão de membros do board, 2 mandatos do Copom, né, da diretoria do Banco Central se encerra no final do ano. E esse Banco Central está demonstrando uma atitude bem comedida, precavida e preocupado realmente em ancorar expectativas. Agora, dependendo, né, como eu falei, o cenário externo está pesando muito recentemente na formação de preços, dado o cenário do próprio dólar. O dólar tem perdido valor, tem ajudado na valorização do real. E isso tem ajudado na desinflação interna, junto com uma menor pressão sobre preços de commodities. Os preços da commodities têm se reduzido. Então, isso tudo somado, se a gente tiver desenvolvimentos mais positivos, é sim possível iniciar no final do ano, em dezembro. Mas eu acho que o cenário base, tal como está traçado hoje, tomando de novo esse horizonte de referência que é mais longo, um mercado de trabalho surpreendentemente muito resiliente, que dificulta um pouco mais, né, a chegada dessa desinflação nos serviços, nosso cenário base já se mantém no primeiro trimestre do ano que vem. E Ana, a gente está falando de uma mudança de tendência na política monetária aqui do Brasil, com esse esperado afrouxamento dos juros, mas o grande pano de fundo que pautou a discussão econômica ao longo dos últimos 3 anos aqui no Brasil, que é a política fiscal, este capítulo me parece ainda estar muito distante de uma resolução. Como é que a política fiscal influencia nos próximos passos do Banco Central? O fiscal vai impor um piso para a queda do juro no Brasil? Sim, eu acho que o fiscal é um tema muito importante. E nós temos uma demonstração muito viva aqui. O primeiro semestre a gente teve uma política fiscal mais neutra, né, para o ambiente econômico, para os ativos. A gente, inclusive, teve um impulso fiscal mais para negativo, ou seja, a execução do orçamento da União, que a gente consegue perceber melhor nas estatísticas, ela foi mais neutra, né, do que foi no passado. E isso ajudou o Banco Central. Foi um dos componentes que ajudou nessa melhora de expectativas. Agora, daqui para frente, a gente pode esperar alguns impulsos adicionais. Isso tem a ver com a natureza do ciclo eleitoral, diz respeito também aos subnacionais. Os estados tendem a concluir seus projetos de investimento, correr para entregar suas obras e tudo que foi programado para esse período. E nós temos alguns anúncios de medidas também no âmbito federal, tanto de impulsos mais diretos, que a gente chama de impulsos primários, né, quanto daqueles que são mais creditícios, enfim, estão associados ao parafiscal, que é o termo que a gente usa para ilustrar esses impulsos que não são tão visíveis no resultado das contas públicas, mas que afetam sim a dívida pública. Então, esse componente da política fiscal é importante porque nós estamos há vários anos, há mais de uma década, fora do esquadro da neutralidade da política fiscal, quando a gente deixou de ter os superávites
capazes de estabilizar a dívida pública. Então, é sim um tema bem relevante a observar e, obviamente, que está lá no balanço de riscos do Banco Central sendo comunicado em todas as reuniões, no pós-reuniões para o mercado. Dá para dizer, Ana, que o fiscal impede a volta, o fiscal atual que a gente tem hoje, com essas regras, com esse cenário para 2026, impede o Brasil de voltar a ter no horizonte relevante, como gosta de dizer os nossos amigos do Banco Central, impede o Brasil de voltar a ter um juro de um dígito? Será o fiscal que vai nos impedir de voltar a ter uma taxa Selic de 9, alguma coisa? Pois é, Fernando, eu prefiro dizer que é o fiscal que vai permitir que a gente volte à taxa de um dígito. Ou seja, o Brasil tem um encontro marcado com esse ajuste das contas públicas. Uma vez feito, ele vai sim permitir que o Brasil volte à taxa de juros de um dígito. Eu prefiro falar dessa forma, mais positiva, porque eu acredito que esse ajuste fiscal vai vir. Então, maravilhoso. Esse é um gancho perfeito, Ana. Esse ajuste fiscal vem na discussão das eleições do próximo ano. É ali que vai nascer este espaço para que a sociedade brasileira volte a discutir esse assunto. E aproveitando que você é economista-chefe de um dos maiores bancos do planeta aqui no Brasil, qual a leitura do investidor estrangeiro, do investidor europeu sobre a nossa situação das contas públicas? Bom, primeiro que é importante a gente reconhecer que o Brasil tem feito reformas, tem feito esforços, isso é reconhecido, né? E então existe um goodwill, uma boa vontade, uma boa perspectiva de que o Brasil tem capacidade institucional para fazer essas reformas. E dito isso, né, o Brasil é um país que tem, uma promessa aí de se sair relativamente bem de todo esse contexto internacional. Temos uma reforma tributária que foi recentemente aprovada, que pode melhorar a eficiência do nosso ambiente de negócios. A gente tem acordos de comércio que podem ser firmados. Enfim, tem tudo para fazer na infraestrutura e tem uma oportunidade grande de ajustar as contas públicas e trazer um ambiente mais leve para os preços de ativos. Essa promessa diz muito sobre o Brasil nos próximos meses e o Brasil nos próximos anos. Então, nós temos um médio e longo prazo, uma visão muito positiva de um país que já demonstrou fazer o que é necessário quando é preciso fazer. Que bom, que bom. A gente conversou com Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander, uma das mulheres que mais entende macroeconomia nesse país. Ana, obrigado por estar aqui com a gente nesta noite de segunda-feira. Boa semana. Obrigada, Fernando. Boa semana para todos. Até logo.